Olá, investigadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Parafenômeno. Hoje vamos falar sobre a Chacina da Candelária, um dos episódios mais violentos da história do Brasil, que ocorreu na madrugada do dia 23 de julho de 1993, na região da Praça da Candelária no centro do Rio de Janeiro. Também falaremos sobre o mistério que ainda envolve este caso. Deixaremos sob seu juízo se há ou não influência sobrenatural nesse evento. Mas antes, nos dê seu apoio. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações sobre novos lançamentos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. A Igreja da Candelária é um dos pontos turísticos e religiosos mais famosos do Rio de Janeiro. Sua construção foi iniciada no século XVII, em 1609, pelos padres jesuítas que chegaram ao Rio de Janeiro em 1549. Inicialmente, a igreja era pequena e modesta, mas foi reconstruída várias vezes ao longo dos anos. Em 1775, o arquiteto português e responsável pelo projeto, Francisco Joaquim Bettencourt da Silva, trabalhou na construção da igreja por mais de 20 anos, de 1775 até sua morte em 1808. Ele foi o responsável por deixar o design da fachada, interior e do grande altar como é nos dias de hoje. No entanto, a obra enfrentou muitos problemas ao longo dos anos, desde a falta de recursos financeiros até o desabamento da nave central em 1809. Mas nada disso impediu que a igreja fosse concluída e inaugurada em 1811, tornando-se uma das mais suntuosas e importantes da cidade. Desde então, a Igreja da Candelária tem desempenhado um papel fundamental na vida religiosa e cultural do Rio de Janeiro, recebendo milhares de fiéis e visitantes todos os anos. Além disso, a igreja também é conhecida por seu valor arquitetônico e artístico, com destaque para sua fachada neoclássica, os altares em estilo rococó e as pinturas e esculturas de artistas renomados. Essa riqueza cultural e histórica torna a Igreja da Candelária um verdadeiro tesouro da cidade do Rio de Janeiro, atraindo a atenção de turistas e pesquisadores de todo o mundo. No entanto, a Candelária também foi palco de um dos episódios mais trágicos da história do Brasil, quando na madrugada do dia 23 de julho de 1993, um grupo de cerca de 50 crianças e adolescentes, a maioria meninos, que vivia nas ruas do Rio de Janeiro, foi atacado por um grupo de homens armados enquanto dormiam em frente à igreja. De acordo com as investigações, os atiradores eram policiais e seguranças particulares contratados por comerciantes da região, que queriam se livrar dos jovens que, segundo eles, perturbavam a ordem pública no local. Durante as investigações, houve muitos depoimentos contraditórios, mas a maioria concordava que os policiais chegaram sorrateiramente e agiram com violência contra os jovens considerados marginais e que viviam em situação de vulnerabilidade social. Foi uma ação planejada com o objetivo de limpar a área central da cidade e eliminar esses jovens considerados indesejáveis naquele local. Segundo um testemunho, a cena criminosa impressionou pela frieza e brutalidade dos assassinos. Enquanto os jovens dormiam, os homens chegaram à praça chamando pelo líder dos menores, conhecido pelo apelido de Come-Gato. Como não obtiveram resposta, dispararam contra o grupo de cerca de 40 jovens, ceifando suas vidas sem piedade. Alguns deles ainda tentaram fugir, mas foram perseguidos e mortos. Uma outra testemunha, que preferiu não se identificar, relatou os momentos de terror que presenciou. Eu estava passando pela Praça da Candelária, próximo à igreja, quando ouvi vários tiros. Olhei para o lado e vi um grupo de jovens correndo em minha direção desesperados. Logo em seguida, vi um carro se aproximando e os homens começaram a atirar contra eles. Os meninos estavam com medo e desesperados, tentando se proteger como podiam, mas não havia como meninos escapar de homens experientes e armados. E os homens continuaram atirando mesmo depois de terem derrubado alguns deles. O episódio caótico e violento chocou todo o país, visto que esse ataque brutal resultou na morte de 8 jovens e deixou vários outros feridos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal, e os sobreviventes feridos tiveram trajetórias de vida diferentes após o ocorrido. Eles passaram por momentos difíceis, tendo que lidar com as sequelas físicas e emocionais da violência que sofreram.
Alguns deles foram acolhidos por famílias, enquanto outros voltaram para as ruas. Entre os sobreviventes, está Sandro Barbosa do Nascimento, que na época da chacina tinha 19 anos e foi baleado no ombro. Ele se tornou conhecido nacionalmente no ano 2000, após ter sequestrado um ônibus no Rio de Janeiro. O episódio ficou conhecido como o sequestro do ônibus 174 e foi transmitido ao vivo pela televisão. Com a chegada da polícia, Sandro tomou como refém a professora Geisa e a usou como escudo. Geisa foi morta por um tiro disparado por um policial que tentava acertar Sandro. E segundo informações, ele morreu no carro de polícia asfixiado pelos policiais, a caminho da delegacia. Assim como Sandro, outros sobreviventes da Candelária tiveram mortes brutais. João Fernando Caldeira da Silva também era um sobrevivente da chacina. Mas em junho de 1997, foi morto com um tiro no peito, próximo à igreja da Candelária a poucos metros de onde havia escapado ferido, 4 anos antes. Elizabeth Cristina de Oliveira Maia, conhecida como Bete Gorda, foi assassinada em setembro de 2000 ao sair de casa, no cortiço onde morava com a avó, 2 filhos pequenos, uma prima e um tio na zona norte do Rio. O assassinato foi cometido por 3 ocupantes de um Gol branco que fugiram em seguida ao crime. A advogada representante dos sobreviventes da Candelária disse que Bete Gorda estava arrolada como testemunha no próximo julgamento do caso, ainda sem data marcada. Outro caso de morte trágica envolvendo os sobreviventes da Candelária é o de Tiago Veríssimo, o Tiaguinho. Morreu atingido por uma bala perdida na favela da Maré em 2013. E o caso de Gina, que tinha 8 anos no dia da tragédia da Candelária. Ela morreu em 2014 após passar um período presa em um manicômio judiciário. No entanto, o sobrevivente Wagner Santos foi atingido por 4 tiros na chacina, e que foi a principal testemunha de acusação. Meses depois, foi vítima de outro atentado, cometido por um dos integrantes da chacina. Após esse segundo atentado, foi morar na Suíça sob o programa de proteção às testemunhas, onde vive até hoje. Infelizmente, entre os sobreviventes da Candelária, estima-se hoje que menos de 10% ainda estejam vivos. Aí abre uma lacuna de possibilidades para quem tem um espírito observador. Será que o destino dessas vítimas foi traçado pela fatalidade da incapacidade humana de gerir situações de vulnerabilidade social e econômica alheia? Ou foi pela atmosfera de energias negativas acumuladas naquele lugar devido a traumas passados, somados à angústia que havia na alma de cada jovem que ali estava naquela noite terrível? Porque, segundo relatos populares, a Igreja da Candelária é rondada pelo espírito de uma noiva angustiada. A lenda conta que a noiva era filha de um rico comerciante do Rio de Janeiro, que estava prestes a se casar com um jovem pobre. O pai da noiva se opunha ao casamento e no dia da cerimônia, mandou seus capangas interromperem a festa e matar o noivo. A noiva ficou desolada e acabou morrendo pouco tempo depois. Sua angústia foi tanta que seu espírito ficou preso neste mundo buscando vingança, e como semelhantes se atraem, onde tem almas angustiadas os espíritos afins contribuem com suas energias negativas elevando as emoções humanas a níveis catastróficos. Outro caso de portal espiritual na Candelária é sobre um padre que teria falecido de um ataque cardíaco durante uma missa. Seu espírito ficou na Igreja da Candelária porque ele dedicou toda a sua vida àquela igreja, e à sua comunidade. E por causa desse apego tão grande o padre não conseguiu se afastar do local mesmo após sua morte. Embora essa lenda sugere que o padre teria sido uma figura muito querida e respeitada pelos fiéis, e que seu espírito teria continuado a proteger e abençoar a igreja e seus frequentadores mesmo após sua morte. Além dele aparecer nos sonhos de pessoas que frequentavam a igreja e lhes dar conselhos ou mensagens de conforto. Seu espírito de luz, e sua presença tornam o local um portal para outro mundo. E este inegável fato pode atrair obsessores para aquela região, da mesma forma que o espírito vingativo da noiva os atrai. De qualquer forma, se os acontecimentos trágicos do passado puderam atrair obsessores que influenciaram as mentes dos autores da chacina, assim como continuou a ditar o destino dos sobreviventes, levando-os a terem fins trágicos.
Sabemos que pessoas ruins aceitam as sugestões malignas e cometem atrocidades sem escrúpulo algum, mesmo tendo autoridade para as rejeitar, e quando não o faz, é porque certamente comungam da mesma corrupção. E por esse motivo devem estar sujeitos às leis terrenas e celestiais. Portanto, crimes como a chacina da Candelária existem porque há pessoas em débitos espirituais, e por estarem nessa condição são antigos criminosos que aceitam as sugestões obsessoras, por isso devem ser acompanhados de perto pelas autoridades terrenas para evitar que cometam novas atrocidades, para que seus ciclos não se repitam junto às suas maldades. Hoje já não há mais nenhum condenado preso, suas penas já se extinguiram, enquanto um ainda está foragido. Restou apenas as 8 sepulturas e um monumento às suas almas. E o que vemos acontecer é uma justiça obstruída por indivíduos contaminados pela corrupção e paixões humanas, gerando insegurança e revolta nas pessoas que esperam ver a justiça e a paz prevalecerem sobre a impunidade e a dor. E por fim, investigadores. Chegamos ao final de mais um vídeo do canal Parafenômeno, espero que tenham gostado, e se tiver qualquer dúvida ou sugestão que queiram nos dizer, escreva nos comentários que terei o maior prazer em responder. Então não deixem de se inscrever em nosso canal, e ative o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos. Siga investigando e até o próximo vídeo.